Você acredita que alguém pode ficar até 40 dias sem comer nada, viver à base de água? E o jejuar realmente traz benefícios à saúde, a nível cientificamente comprovado? Então, fica aí que hoje, nossa segunda edição do nosso podcast de saúde, Dr. Coraça, vai ser com o meu querido Daniel Peixoto. Fica até o final que você vai ficar surpreendido. Dr. Eduardo Coraça aqui, eu sou um nutricionista clínico que sou apaixonado por trazer o que é as mais recentes na literatura médica e científica, já que eu me curei com estilo de vida. Eu quero mostrar ao mundo que isso é muito simples, prático, barato e cientificamente comprovado. Nada de achismo, nada de ideologia, nada de misticismo, mas ciência da melhor qualidade. Então, eu vou te apresentar hoje meu querido Daniel Peixoto, terapeuta e naturopata, correto? Sim. Te apresenta um pouquinho para a gente antes da gente começar. Novos amados, antes de tudo quero te agradecer, Eduardo, por ter me dado a oportunidade de estar aqui no seu espaço. Meu nome é Daniel Peixoto, sou terapeuta naturopata e também sou técnico em nutrição holística. E nós estamos aí para prestar o nosso depoimento aí acerca do nosso jejum aí de 40 dias e 40 noites. Bom, primeiro de tudo, antes da gente começar todo o podcast, eu preciso falar algo bem simples. Se você ainda não é inscrito no canal, comece se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, sentando dentro desse like e assiste a primeira edição do podcast que está aqui um pouco mais sobre o higienismo, esse tratamento um pouco mais natural. E terceiro ponto, isso não é uma apologia ao jejum, não é uma apologia à mudança de dietas. O Daniel é um terapeuta, eu não sou médico, eu sou nutricionista, e mesmo sendo médico, nutricionista, terapeuta, o que você for, jejum sem ser supervisionado medicamente é perigoso e você precisa de acompanhamento médico, nutricional, você precisa estar numa instituição, precisa saber o que você está fazendo. Sim, existem pessoas que fazem em casa e não tem problema? Existe, mas a gente não pode se responsabilizar por você e a gente não pode apoiar qualquer tipo de mudança de dieta, estilo de vida, qualquer tipo de tratamento natural sem ser profissionalmente supervisionado por profissionais da área de saúde, porque cada um sabe de si, cada um tem que ser responsável por si. Funcionou pra gente? Funcionou. Eu também fiz jejuns longos à base de água e estou muito bem, né? Já vivo de comida crua há 15 anos, mas eu fui estudar sobre o assunto, eu fui me dedicar, eu sou uma pessoa comedida, racional sobre minhas escolhas diárias, né? Eu sei que dá vontade de muita coisa, tem muitas pressões sociais, mas aqui fica só o primeiro ponto antes da gente começar tudo, que não faça em casa. Não tente em casa essa brincadeira, pessoal, sozinho, sem supervisão. Vá buscar acompanhamento profissional e busque também o estudo, que é muito importante. Mesmo você tendo acompanhamento profissional, o ideal é ler sobre o assunto, se educar sobre o assunto e até depois você pode falar sobre o quanto você leu e se educou sobre o assunto. Mas começa lá, Dani, um pouco antes da gente começar a falar sobre jejum, por que você entrou nessa loucura de viver de comida crua, né? Há quanto tempo você já está vivendo de comida crua e por que você se interessou por essa área? Bom, eu sempre gostei de cuidar da minha saúde por lá de fora. Sempre fui atleta na época da faculdade, fui militar e sempre fui apaixonado por ter uma boa performance física. E com o tempo me vi na situação de ter muitas lesões, de ter alguns problemas. E eu não entendi o porquê. Foi quando eu comecei a me aventurar a saber mais como funciona a anatomia, fisiologia bioquímica humana, para ver o que acontecia dentro do meu organismo, os fatores, né, ambientais, a alimentação que eu estava desenvolvendo. Eu comecei a assistir alguns vídeos e vi que aquilo ali tinha muito mais relevância na minha saúde do que eu imaginava. Então eu comecei a pesquisar bastante a respeito do assunto, fui para tudo quanto é lado, li tudo quanto é tipo de autor, ia para um, ia para outro. Foi quando aí eu fui fazendo testes comigo mesmo. À medida que eu ia lendo, que eu ia estudando, que eu ia racionalizando as coisas, eu fui fazendo experimento, fui mudando minha alimentação, aí fui para uma cetogênica, aí depois eu fui ali para ser vegano, fui para crudívora
E a coisa que mais fez sentido para mim foi a alimentação divulgada pela Higiene Natural, que o nosso amado Edu Coraça é protagonista aqui no Brasil, juntamente com o psicólogo Fernando Traves, em divulgar essa mensagem aí que saúde é produzida pelo estilo de vida, né, que doenças, na verdade, elas são construções, na verdade, doenças não existem, né, é uma coisa até um pouco polêmica aí, as pessoas é muito para as pessoas a processarem, né? Só que aí isso fez muito sentido para mim e eu comecei a me experimentar nessa dieta e realmente ela fez efeito. Eu não me sentia assim, as outras até que estavam dando certo, mas não era aquela coisa que eu me sentia 100% conectado. Agora, quando eu comecei a incluir mais frutas especificamente, mais vegetais, nos parâmetros ali da dieta 80-10-10 do Graham e também que o Dudu defende, aquilo fez muito mais sentido para mim. Também fez sentido para mim os protocolos de jejum e de limpeza que eu já vinha fazendo há algum tempo. E foi aí que eu comecei a entrar de cabeça nisso aí. Cursei naturopatia, cursei nutrição holística e também estamos aí divulgando a mensagem aí, sendo tutelado aí pelo nosso professor maestro aí, Dudu Coraça. Legal, legal. Então, você se achou na alimentação crua, tem 2 anos, né? Já vive primariamente de frutos e vegetais crus, né? Estou indo para o terceiro agora, terceiro ano já, 2 anos e meio mais ou menos. E me conta, por que você se manteve comendo comida crua? Porque realmente numa sociedade onde todo mundo faz ao contrário e chama a gente de maluco, é mais difícil, né? Na verdade, para mim não foi algo tão difícil, especificamente Daniel. Isso aí é com cada um. Porque eu sempre fui uma pessoa um pouco questionadora das coisas que eu... Né? das coisas do mundo aí, né? Sempre fui engajado em militância política. Então, para mim não foi algo tão difícil ver que tinha alguma coisa errada. Não foi algo tão difícil, eu tenho que confessar isso, né? Sei lá, já está meio que no meu sangue, né? Não sei. Mas, muito mais do que isso, essa questão ideológica, é também a questão da experiência prática. Eu comecei a sentir que meu corpo estava respondendo de uma forma diferente. Comecei a sentir que meu corpo estava mais leve, mais ventilado. No início eu até fiquei um pouco mais fraco, porque eu estava mal orientado e não sabia como fazer as coisas corretas, como as próprias frutas verdes, que eu tomei um puxão-orelha aqui dele, que eu apresento lá nos meus vídeos. Mas aí a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. É diferente de uma banana madura, Com né? certeza. Parece né? um mel. Parece um mel. E a gente vai aprendendo aí. E é isso. Isso aí que foi que me encorajou a tomar essas decisões na minha vida. E quando a gente recebe a informação, a gente tem que espalhar, né? A gente tem que processar pra gente e espalhar para a sociedade aí, porque é uma coisa que vai agregar e vai fazer diferença na vida das pessoas. Quais foram os benefícios que você viu adotando isso, né? Você tinha alguma doença? Porque geralmente quem adota faz essa mudança radical, né? Bom, na verdade, o que eu vejo hoje claramente, né, depois de toda essa experiência que a gente teve aí, é que a gente acha que está bem de saúde. Na verdade, nós não estamos. Nós temos um conceito errado do que é saúde e do que é doença. Então, tem muita gente aí, por exemplo, que está com exame de sangue propriamente nos parâmetros bons, mas não está muito bem de saúde. É porque saúde ela envolve uma série de, agora, com o aprendizado que a gente obteve aí de você e dos nossos outros mentores, que saúde é muito mais do que a gente acha. Então eu achava que era uma pessoa saudável. Só que quando eu pego a minha foto, sei lá, de 5 anos atrás, minha foto hoje, eu vejo praticamente que eu era praticamente uma pessoa obesa, né? Guardadas as devidas proporções. Eu via que eu estava com o rosto muito inflamado, eu via que meu corpo não era tão ventilado e eu sofria muitas lesões. Eu treinava crossfit, por exemplo, o vira e mexe estava tendo lesão. E depois que eu comecei a comer mais fitonutrientes, né, mais oligoelementos, mais frutas e vegetais, o meu corpo ficou mais ventilado e parece que, sei lá, as coisas começaram a funcionar melhor. E às vezes eu fazia até o exercício errado e eu não tive mais lesão. As coisas melhoraram muito, 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 muito. Meu corpo parece que ficou, como você falou lá, alcalino, né, mais alcalinizado. E foi uma coisa muito legal. E eu descobri aí que, depois refletindo com o tempo, que provavelmente, né, eu não sei, porque eu não tinha muito hábito de ir a médico, eu era pré-diabético tipo 2, provavelmente. Porque depois eu fui pensando que eu tinha mais ou menos os sintomas ali da questão da urina. E uma série de desequilíbriozinhos pequenos que a gente nem nota, que a gente começa a ver que a gente tinha. E melhora. A audição, como a gente estava falando agora, o cheiro melhora. Mesmo você que acha que está com saúde, pode ter certeza que tem alguma coisinha aí que você precisa consertar para poder melhorar aí de vez a saúde. E com certeza você adotando uma dieta aí à base de frutas e vegetais, mesmo que você aí, né, enfim, coma aí sua carninha, sua coisa, mas eu creio que você tem que fazer a base da sua alimentação uma dieta de frutas e vegetais. Muito engraçado que esses dias eu estava em São Paulo, né, com
meu querido Marcelo da Mata, que é um personal trainer, atleta de crossfit profissional lá de São Paulo. Ele até apareceu no documentário lá de Atletas Vegetarianos do canal, já deu uma entrevista. E eu falei exatamente isso com ele. Porque eu respeito muito e admiro muito a profissão de educador físico. Mas muitos educadores físicos, às vezes, quando me vê fazendo um exercício, falam: isso aqui tá errado, você pode se machucar. E o que acontece? Eu concordo com eles. Eu sou completamente descoordenado. Cresci uma criança com dificuldade mesmo de coordenação motora por causa de má formação óssea, entre vários outros fatores. Então, às vezes eu tenho dificuldade mesmo de rotação de quadril, algumas coisas assim usuais, né? Mas eu, em 15 anos, eu nunca mais consegui ter um machucado atlético, mesmo treinando todo dia. Por exemplo, hoje eu treinei mais de 1 hora debaixo do sol, correndo, etc., bem intenso, né? Eu levanto para o meu peso, né? Fazendo supino com 65 quilos, etc. São pesos mais, fazer deadlift com até 80 quilos, às vezes até mais, dependendo do número de repetições. Eu nunca consegui mais ter um machucado atlético. Jogando tênis 2 horas por dia, todo dia, durante uma semana seguida. Eu nunca mais precisei nem recuperar para o dia seguinte. E as pessoas não entendem que eu falo para elas, tipo, eu acho que mais importante do que fazer um exercício com a execução certa seria, na verdade, não estar inflamado, estar com baixo nível de estresse oxidativo. A gente sabe que os AIDs, por exemplo, subprodutos da glicação avançada, prejudicam os tendões, ligamentos, né, a própria estrutura óssea em si, auxiliando fraturas ósseas, né, e que a gente tem dados científicos sobre isso, mas as pessoas não aceitam isso, elas não vivem, né, elas nunca viram a coisa, né. Mas aí me fala então, e o jejum? Por que você começou a se interessar pelo jejum? Porque eu, lendo, né, pesquisando profundamente, eu comecei a perceber, eu vi inúmeros relatos, né, eu sei que é uma coisa que não é muito divulgada aí pela mídia, né, convencional, e nós com as nossas veias de militante investigadores, fomos a fundo aí, né, cavar para descobrir mais sobre essa questão aí. E eu comecei a ver vídeos estrangeiros, comecei a ter contato com o seu material, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade aí de ter você traduzindo os trabalhos lá de fora e também postando seu conteúdo. E eu comecei a assistir o teu documentário, foi uma das primeiras coisas que eu vi sobre jejuns, foi o documentário do Dr. Eduardo Coraça, e depois eu assisti outros também lá de fora. E eu comecei a ver que realmente casos clínicos de pessoas resolvendo muitos problemas de saúde através do jejum e da restrição calórica. Então eu resolvi me experimentar, mesmo antes de seguir aí a dieta frugal, né? Alimentação e estilo de vida higienista. Mesmo lá quando eu estava na cetogênica, eu já estava fazendo meus jejuns. E eu fui fazendo aos pouquinhos, fui pulando refeições, né? Porque eu vi que eu pensei em fazer numa instituição supervisionada, porque eu entendi que era uma coisa muito séria, né? A gente foi criado ali num sistema que a gente tem que estar comendo, né? Mas enfim, eu fui experimentando bem aos pouquinhos, bem devagarinho, um dia de cada vez, aí pulei uma refeição, aí um dia eu tentei fazer um de 24 horas e eu senti na primeira vez, aí depois na outra vez já não senti tanto, então eu comecei a sentir que meu corpo estava respondendo a isso aí. Então eu comecei a criar uma rotina e eu fiz uma analogia do jejum igual um treino de academia, que você vai condicionando o seu corpo. Por exemplo, se você chega na academia e já pega um supino de 60 quilos, como você falou, você vai se machucar. Então você precisa preparar o seu corpo, a sua psique, né, a nível mental, físico, espiritual, em todos os sentidos, para você ir aguentando. Aí eu fui aos pouquinhos, aí eu aguentava ficar 6 horas, aí às vezes sábado eu só ia comer no final do dia, e o meu organismo foi respondendo mesmo numa dieta errada. Então eu acho que eu fui ascendendo assim um caminho por vez, e eu acho que o jejum, tenho certeza que o jejum, até mais do que a dieta, foi o começo de tudo. Eu vou pedir para a Adriana botar umas fotos suas aí sem camisa depois do jejum, etc, para a galera ver, né? Mas você está com quantos quilos agora? Agora eu estou com quase 62. Eu estava com 77, 76,9, 77 e depois... Quando você começou o jejum? Você diz toda a rotina de jejum lá do começo ou esse de 40 dias? Esse de 40 dias. Esse de 40 dias eu comecei com 77 quilos, 76,9. 77 quilos. E foi parar com quantos quilos? Fui parar com 59,9. 59,9. Quase 20 quilos de perda. 17 quilos mais ou menos, em 40 dias. E eu não considerava uma pessoa gorda, né? Você pode ver aí na foto aí, eu já não estava gordo, assim, já estava com um percentual de gordura já bom de atleta.
Fazendo frutivorismo 2 anos. 2 anos já estava bem, eu já estava assim, não vou dizer, né? Então, foi realmente... Me surpreendeu que ainda tinha mais coisa para poder limpar, né? Tinha mais coisa para poder limpar. Acho que daria para prolongar mais o jejum, que você quer dizer. Daria porque eu percebi que com o tempo, o seu corpo se acostuma. Quando chegou no 30º, o dia mais desconfortável para mim foi o 12º, porque eu acho que ali eu entrei em cetose. Porque ao que parece, segundo eu li no seu material e nos outros materiais também, a gente entra em cetose aí para o 3º, 4º dia. Mas talvez, não tenho certeza, isso varie de organismo para organismo. Eu senti o baque da cetose porque eu consegui viver minha vida normal, consegui me deslocar durante 10 dias. Claro que eu já tinha um hábito de fazer. Só que quando chegou no 12º dia, eu senti um baque tão forte que me deu vontade de parar. E me deu aquela tontura, eu fiquei ali sentado o dia todo. Só que aí depois eu percebi, com a literatura, com tudo, que era o sangue sendo suspenso, o sangue tóxico circulando pelo corpo. E depois que esse sangue foi limpo, eu comecei a me sentir melhor. Aí eu fiquei assim naquele limbo até o 20º dia. Aí no 25º eu comecei a sentir aqui a minha garganta meio estranha, né? E eu fui fumante aí por 10 anos, né? E até o 33º dia, que foi quando eu fiz o exame de sangue lá que eu falei, que era para mostrar pro pessoal, foi realmente complicado. Então, você tem os exames para mostrar que antes do jejum e depois do jejum? Ou... Não, eu fiz o exame durante o jejum. Não, eu já tinha feito antes e meus exames estavam legais. Eu queria fazer no jejum justamente para mostrar para as pessoas, né, que até nas instituições de jejum supervisionado, eu estava vendo lá os documentários, lendo os livros, que, gente, é muito interessante porque é um ambiente que é controlado e às vezes a pessoa não tem motivação para continuar porque é um processo doloroso. Só que as pessoas que estão lá cuidando de você, elas vão mostrar os exames. Aqui, cara, como é que tua pressão melhorou, olha como é que tua açúcar no sangue melhorou. E isso motiva as pessoas. Você está num ambiente que as pessoas estão querendo realmente mudar e isso irradia. Por isso que é importante você fazer o jejum supervisionado. Entendeu? Só que a gente foi naquela de My Body, My Rules, né? Estudando aí um tempo, a gente se aventurou. E como eu estava te falando, até eu fiz o exame para poder mostrar para o pessoal que, para mostrar para as pessoas que não era o que estavam pensando, né? Tanto que nos meus vídeos o pessoal fica assim, não, olha lá, quero ver fazer um exame de sangue, quero ver como é que tá, isso aí não é saúde. Aí eu mostrei lá como é que estavam meus parâmetros lá, tudo certinho. E a partir do 33º dia, o meu corpo parece que falou assim para mim, tá bem, você tá bem e fica tranquilo. E eu fiquei assim os 40 dias e senti que eu poderia ficar mais. Essa resposta o corpo me deu no 33º dia. Aí é isso. Eu fico impressionado também que o neurofeedback é bem evidente, né? Sempre que eu estava bem de jejuar, eu fiz os meus 5 jejuns seguidos, coisa de 1 ano, 6 meses, etc. Aí eu fui tentar jejuar de novo, assim, muito junto de um do outro, assim. Eu não senti, foi a única vez na vida, em todos os jejuns que eu já fiz, que eu não senti vontade de jejuar e logo no segundo dia eu senti fome. Mas senti uma fome, assim, bem forte, bem acentuada. E eu quebrei, eu respeitei, porque, mesmo no jejum de 24 dias, que foi o meu mais longo, eu não senti fome nenhuma. Né? Então, eu acho que o neurofeedback é muito legal e muito evidente, né? Então, só voltando, recapitulando rapidamente. Então, você fez um jejum de 40 dias à base de água e já quebrou, tem 2 semanas atrás, foi isso? Tem, agora estamos no 15º dia. 15º dia, foi 2 domingos atrás que a gente quebrou. Aconteceu isso comigo também, Eduardo. Eu tentei fazer porque o que acontece? A minha ideia era fazer assim. Eu fiz 25 em 2020, em 2021 eu pensei em fazer 30. Você já tinha feito um jejum de 25 dias? Então. Tinha feito de 25 dias em 2020. Tá. Entendeu? Aí em 2021 eu ia fazer um de 30, para em 2022 fazer um de 35 e ano que vem fazer um de 40. Só que o que acontece? Eu tentei fazer o de 30 em 2021, eu não consegui também. Parece que o corpo, a inteligência corporal falou para mim que não era a hora. Agora não. Aí eu não consegui fiquei 7 dias e assim, não era o momento. E eu senti que esse de 40 dias, não contei que seria 40 dias, mas era o momento. Era um momento assim propício, né? Pela forma, já estava começando a destoar um pouquinho na alimentação, claro, não cedia os princípios, mas já estava começando a ficar um pouco indisciplinado. Então eu senti que esse era o momento e as coisas foram acontecendo. Tá, mas vamos lá. Então, conta um pouco mais sobre o seu jejum, né? Como que você começou, como que você conduzia, o que você fazia durante o jejum, quais foram as dificuldades? Eu comecei... Eu sabia que 7 dias para mim era tranquilo, porque eu tenho uma rotina de fazer
de 30 a 36 horas de jejum semanal para fim de limpeza. Geralmente é os domingo para segunda, eu paro de comer domingo e volto a comer na segunda, na terça-feira, né, de manhã eu volto a comer. Então eu já sabia e eu também fiz um jejum de 7 dias para poder mostrar para o pessoal, né, como é que funcionavam as coisas, mais ou menos com fins mais didáticos. E esse jejum eu queria fazer ele para mim, eu não queria fazer ele com fins didáticos. Eu queria fazer porque eu queria fazer uma limpeza profunda mesmo. Eu queria ver o que tinha dentro do meu corpo em todos os níveis. Então eu me preparei, os 7 primeiros dias eu sabia que eu ia aguentar tranquilo. Só que acontece, geralmente, como a higiene natural prega, né? Todos os elementos, né, sol, terra, ar, exercício, sono, descanso, controle da mente e das emoções, eles servem para qualquer tipo de situação. O próprio exercício, ele serve também para a pessoa que está de jejum. Claro, ela não vai ficar se esforçar absurdamente, mas ela não pode ficar totalmente parada, ela tem que levantar, fazer alguma coisa. Então, o que eu fiz? Eu guardei o máximo de energia que eu podia, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo, então eu não me exercitei nesses dias. Eu fiquei em descanso profundo e pedi umas férias no trabalho. Me planejei porque, né, você vai ficar aí. Só que eu fui meio que sabotado nesse processo, né? E nessas férias que eu tirei, eu não fiz, gente, só um detox, né? O jejum tem um propósito, como eu falo aqui. Eu não fiz só um detox de limpar o corpo e ficar sem comer. Eu também, durante minhas férias, eu larguei celular, eu desliguei a internet, desliguei a geladeira, desliguei tudo. Ficava nu na minha casa, não dormia nem na cama, botei um colchão assim na sala e ficava ali. Ficava ali refletindo. A única eletrônico que eu tive contato foi o meu tablet, que tem os livros ali, tem o livro dele, tem o livro, né, que a gente leituras. Eu ficava só lendo e ficava ali refletindo na vida. É angustiante, né? Você fica... Você mora sozinho? Moro sozinho. É mais angustiante. É, mais angustiante ainda, né? Mas até que foi bom, porque se morasse acompanhado, de repente minha mãe ia surtar. Dona Thaís de palco atrás interagindo no podcast, daqui a pouco ela aparece. Eu mostrei até o vídeo dela, tu falando do seu jejum, eu mostrei pra minha mãe, né, pra minha mãe entender como é que funciona. E foi o mesmo drama, né, que a senhora viveu. É chocante, né, você olhar. É chocante. E é mais chocante quando tem outras pessoas e as outras pessoas dizem assim, o pai passava assim, esses 24 dias, o pai passava, o teu filho, nessa hora é teu filho, né? O teu filho tá ficando maluco. Então, aí eu tirei umas férias de 5 dias, só que na verdade minhas férias eram para bater certinho na quebra de jejum, que eu ia ficar tranquilo. Só que eu fui surpreendido no meu trabalho e a minha chefe disse que eu, por necessidade do serviço, eu deveria voltar às minhas férias. E eu já estava já pro 30º dia de jejum e eu não estava com vontade de quebrar, porque depois que eu fiquei mais confortável, né, com essa angústia passou, porque ela passa, pessoal, ela passa, eu fui e falei, fazer o quê? Eu estava trabalhando online e eu falei, não, eu vou persistir porque o meu corpo está pedindo para eu ficar mais um pouquinho. Então acabou que eu consegui ficar mais um pouco, eu comecei a me adaptar, comecei a ficar legal e graças a Deus acabou tudo dando certo. E quando bateu os 40 dias, realmente parece que o corpo falou, não, para por aí, fica tudo tranquilo. Como eu te falei, os piores dias para mim foram os 12º dia e a partir ali do 25º dia eu comecei a sentir um desconforto de coisas que estavam limpando também dentro de mim. A nível físico, teve uma limpeza muito boa porque eu tive uma fratura aqui. Porque, gente, uma coisa eu vou falar para vocês também. Não acho que é porque você está comendo também frutas e vegetais que você está imune. Como o Shelton mesmo dizia, não existe imunidade à doença. Ninguém é imune à doença. Então, se você, por exemplo, pega sobrepeso, por mais que você coma alguma coisa... Outra coisa polêmica. É polêmico, né? Porque as pessoas acreditam em imunidade, né? Mesmo que seja parcial. Mesmo que seja parcial. Né? Ninguém é imune a nada, pessoal. A lei da causa e efeito, ela vale para todo mundo. Toda causa tem efeito, todo efeito tem uma causa. Então, eu estava com a lesão já 6 meses, quase crônica, e sumiu, né? Eu tinha umas manchinhas aqui também que sumiram. Eu já estava com o trato pulmonar melhor por causa do cigarro, mas eu vi que tinha mais coisa ainda para sair. A nível físico foi isso, eu já estava muito bem, né, relativamente. A nível mental, a mente ficou mais clara, mais lúcida. Não, você ficou super inteligente, o gênio. Não é isso. O raciocínio ficou mais claro, a percepção das coisas desse mundo. Não é que eu fiquei super inteligente, o raciocínio ficou mais claro. E eu sei que é uma coisa que não é científica, né? Eu estou um pouco esotérico, mas eu acho sim que tem um lado espiritual, sim, de conexão com alguma coisa além de você, de pertencimento de alguma coisa que está além de você, extramaterial.
e eu senti essa experiência aí muito intensa. Né? Adicionando algumas coisas à fala do Daniel, uma é o que higienistas chamam de healing crisis, a crise de regeneração, né? O jejum ele promove ups and downs, né? Altos e baixos, porque a perspectiva, óbvio, a gente não tem muito dado científico, a gente tem a perspectiva clínica de higienistas que há mais de 200 anos supervisionam o jejum e vão acumulando esse conhecimento e passando adiante a cada geração. Então, é como se o corpo entrasse num mecanismo de limpeza, de regeneração, que aí você se sente muito mal e aí nos outros dias você se sente bem de novo. Aí daqui a pouco ele começa a fazer alguma outra coisa no corpo e você se sente mal de novo, mas você se sente mal só se você foi uma pessoa doente, ou seja, se você teve maus hábitos, que no final das contas a gente não consegue compreender isso a nível de sociedade, mas todos nós somos doentes nesse mundo moderno, a não ser que você tenha nascido numa tribo no meio da natureza, realmente vivido, nunca visto luz elétrica até a meia-noite, visto comida industrializada, agrotóxico e sabe, mil coisas, você não é uma pessoa saudável e vai ter algum tipo de healing crisis, mesmo que seja pequeno, né? Além disso, o que a gente tem dado científico bastante sobre no momento é o BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Ou seja, o jejum, assim como a atividade física, até mesmo fitonutrientes, estimulam a produção de um fator neurotrófico, que é na verdade produzido no intestino, que vai para o cérebro, a maior parte dele, até onde eu sei, é produzido no intestino, que vai para o cérebro, e causa neurogênese e neuroproteção. Ou seja, melhora o funcionamento dos seus neurônios, do seu cérebro em si. Então, essa sensação de bem-estar neurológico é porque o cérebro literalmente está sendo limpo e renovado mesmo, até tem biogênese mitocondrial, tem um monte de coisa que a gente não vai entrar no assunto hoje, a gente pode fazer mais à frente um podcast mais científico do jejum, mas e sim, né, acho que todo mundo que jejua relata uma elevação espiritual. Eu até mesmo sempre brinco que Gandhi, Buda, eram homens que jejuavam e faziam dietas primariamente à base de frutos, tentavam viver de frutos, e eram homens mais pacíficos, mais vistos, né, como pessoas benevolentes, e eu acho que tem muita correlação disso, que quanto mais no início eu vivia muito primariamente de fruta e folha, nem comia castanha quase, eu era bem radical assim com a dieta, radical entre aspas, e foi a época que eu mais me sentia melhor, e quanto mais eu via que eu estava em restrição calórica, jejum, etc., mais minimalista, né, comendo menos, mantendo um peso mais baixo, etc., jejuando, eu me sentia mais puro, mais criança, mais, não sei, era uma ingenuidade, era uma pureza de alma mesmo, assim. Aí quando eu começava a comer mais, começava a ganhar mais peso, etc., eu já não era mais, sabe, você tem um pouco mais de malícia, um pouco mais de, sabe, um comportamento um pouco mais adulto e não tão, sabe, criança, aquela que vê tudo como uma, sabe, é engraçado isso, como o mecanismo da dieta e, sabe, esse mecanismo de jejum. Então, sim, o que ele estava falando é muito interessante, mas vários dos mecanismos de vida saudável, vários dos fatores de vida saudável ligam esses mecanismos de jejum, né? Que não é só o jejum que liga o BDNF, a atividade física também liga, fitonutrientes também ligam. Então, a natureza fez um complexo de coisas para funcionar. E o que foi difícil para você? Tipo, conta um pouco mais sobre... Então, você viu crises de regeneração, né, na garganta, no ombro que você falou, né? Sim, e meus órgãos, eu senti que eles estavam, cada momento, cada fração de dias, uma parte eu senti uma dor. Senti um pouquinho de dor no pâncreas, senti um pouquinho de dor no fígado, parece que eles estavam meio que se reconstruindo mesmo. Parece que se reestruturando. Eu sentia a dor aqui, senti aqui também nessa região aqui do timo, também sentia muito. Eu sentia muito um formigamento aqui na pineal, eu não sei se você já sentiu isso. É um formigamento que eu sentia intenso aqui. Aí depois com o tempo parou e eu sentia que tinha muito aqui, o hálito ficava horrível, o hálito e o cheiro das axilas também horrível também. Horrível. E eu ficava pensando assim, falei, pô, mas já fiz um jejum de 25 dias, né? Eu tô tão sujo assim, gente. É o que ele falou agora aqui, né? Não tem como você dizer que é saudável, né? A vida, um ambiente que a gente vive é tóxico.
né? Então, a gente tem que viver em detox, né? Não estou dizendo viver em jejum, mas comer os alimentos que ajudam, né, a limpar o corpo. Mas falando sobre as dificuldades, foi basicamente isso. Só antes de entrar em dificuldade, eu, por exemplo, tive 23 anos de péssimos hábitos. Então isso não é apagado por 5 anos de dieta crua nem nada, não é assim. E a gente vive ainda em péssimos hábitos. Eu, de vez em quando, uso o celular até as 9 horas da noite, vou dormir, a gente vai assistir filme na casa da Dona Thaís, chego lá, tem um monte de luz ligada, Wi-Fi do nosso lado. Você me deu os diminizáveis, eu espalhei. Já tem iluminação circadiana na casa da Dona Thaís. Fica assistindo os podcasts para você entender mais o que seria iluminação circadiana. Tem vídeo sobre cronobiologia no outro canal, mas é bem simples a coisa. Segue aqui. Assim que o pessoal fala, segue aqui. Mas o nosso estilo de vida, mesmo a gente que vive muito saudável, ainda não é o ideal. Então tem um dano um pouco maior ao organismo e um pouco menos reduzido os mecanismos de reparo. Então, infelizmente, a gente está envelhecendo mais rápido por estar em contato com os celulares, Wi-Fi e a comida com agrotóxico e a civilização moderna que dorme um pouco mais tarde. As pessoas são mais estressadas hoje em dia, então as próprias relações interpessoais são mais problemáticas, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, pessoal. E só uma coisa antes de você entrar aí, então você estudou o higienismo, né? Antes de fazer as coisas, sim, você pelo parece foi uma das únicas pessoas que realmente me segue, foi ler o Shelton, foi ouvir o Shelton. Sim, o Shelton, o Sylvester, os dois Graham, né? Alcott, Jancy Jackson, T.C. Fry, grande T.C. Fry, porque eu vi o trabalho do Eduardo, né? A gente tem acesso, né? A gente fala também em inglês, aí a gente já foi pesquisar os outros trabalhos também e lia tanto o material dele quanto lia os outros materiais também e fomos formando todo o conhecimento aí. E a gente veio descobrir que o higienismo é algo bem simples, gente. É algo bem simples e acessível a todos, não tem classe social. É a ciência da saúde, né? Saúde produzida pelo estilo de vida em conformidade com determinados parâmetros e leis naturais. Ponto. Ponto e acabou. E existe ali a lei da causa e efeito que você tem que respeitar. Não adianta, você não vai violar de hipótese alguma a lei da causa e efeito. O que a gente vê hoje em dia aí é uma tentativa de violar a causa e efeito. Continue ali martelando a sua mão, toma um analgésico ou bota uma luva que vai ficar tudo bem. Não para de martelar não. A higiene natural fala para você parar de martelar a sua mão. Para você parar de ficar se entupindo aí de alimento ruim, para você ter diarreia. Né? Só que o que a gente vê é uma perspectiva diferente. Então eu me aprofundei no higienismo, né? Li e identifiquei muito com aquilo ali, né? Senti até que aquilo ali era meu ministério também. E a maior parte das pessoas não entende, elas vêm para mim só para fazer um detox, ou uma dietinha, ou um jejum. E eu falo para elas, e aí, teve muita gente que já me chamou de capitalista que não vende livro. Eu falo, olha, eu li 100 livros até eu realmente virar quem eu sou e seguir esse caminho para o resto da vida. Se você não ler, se você não se educar, você não vai seguir direito. E é o que eu vejo. Daniel, não precisa ler o teu, vai ler os outros. Pode ler. Muitos PDFs eram gratuitos, né? Sim, consegui várias coisas, mas como a gente analisar estatisticamente apenas 3% da população brasileira fala inglês, sendo que apenas 1% fluente, é melhor você ler em português, que a única literatura, né, até o momento, é a dele. Então recomendo você ler lá o Jejum, a Cirurgia da Natureza. A única coisa benéfica também minha, além disso, é porque a cada geração de higienista, a gente vai evoluindo o conhecimento. Então o Shelton, há 100 anos atrás, publicando o livro, não tinha noção de... funcionava de outra maneira, né? Exatamente. Não tinha PubMed, né? Não tinha o pesquisador, o Google acadêmico ali, para você abrir 100 artigos e lendo a terminologia científica que eles estão testando em animais hoje em dia, né? Não tinha, por exemplo, ele falou uma coisa muito interessante que eu acabei, para também não esquecer, o Rob Walford, que é na verdade o mentor do Dr. Walter Longo. Se você não conhece, o Walter Longo é o principal pesquisador de jejum, biólogo mais famoso sobre jejum na atualidade, né? Publicou as principais pesquisas, o principal grupo de jejum, né? O principal grupo de cientistas que publica artigos médicos científicos sobre jejum. E ele teve um mentor, que foi o Dr. Rob Walford, que criou a Biosphere 2, uma pesquisa em cima da Biosphere. Ou seja, eles criaram um domo mesmo no meio do deserto, acho que do Arizona, né, nos Estados Unidos, e ele se internou lá por 2 anos com vários outros cientistas
e literalmente se induziu restrição calórica. Eles produziam os alimentos dentro da biosfera, né, muitos vegetais, e eles criavam peixe também no lago, e ele comia simplesmente muito menos do que era para comer. Então eles saíram de lá 2 anos depois muito mais magros e com até mesmo os órgãos encolhidos, né? E a gente tem vários dados sobre isso. Vocês conhecem ele, nutrição enzimática, de um médico antigo que falava que comer comida crua preservava as enzimas dos alimentos, e os órgãos das pessoas que viviam mais de comida crua ficavam mais encolhidos, né? Ou seja, provavelmente mais saudáveis, porque o jejum também imita isso. Então não tem muito dado para falar, mas isso faz sentido, e é o que o Shelton falava, né? O corpo quebra suas estruturas, e quando o comer é resumido, ele renova as estruturas, ele reconstrói as estruturas de uma forma mais saudável, mais jovem, mais nova, né? Mas infelizmente, o que muita gente não sabe, o que eu tenho batido na tecla no canal, nosso dinheiro vai para matar ratos. Ou seja, os impostos pegos da população, seja no Brasil, nos Estados Unidos, etc., são pegos para testar remédios em animais. Não é para testar vida saudável, não é para testar atividade física, sol, não é para testar nada disso, nem subsidiar fruta e vegetal. É para subsidiar refrigerante, subsidiar industrializado, subsidiar proteína animal, que é o que dá dinheiro, né, para as pessoas, né? É o que conseguem fazer um comércio, né? E saúde não dá dinheiro. E também para testar remédios em ratos. A gente deveria estar testando pesquisas comparando pessoas em dietas cruas com dietas onívoras, né, para ver o que é mais saudável. A gente devia estar fazendo vários tipos de testes diferentes, mas os testes são para matar ratos com pílulas sintéticas, para ver que pílula sintética cai o colesterol, né? Como se o colesterol fosse a única coisa no corpo que está de errado num onívoro, né? Ou a glicemia, né? As pessoas se pegam. Bom, vamos lá. Então, continuando, você estava falando sobre o seu jejum. Eu estava falando, teve uma dificuldade, lembrei agora que você estava falando, falou para eu falar no eixo de dificuldades, só que eu estou um pouco de vergonha de falar aqui. Por favor. Vai ser polêmico isso aí, isso vai ser bom. De bronca. Então, gente, é uma coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, vou ser sincero com vocês. Você defecar depois do jejum realmente é uma tarefa que, meu Deus. Eu imaginei que fosse isso. Por isso mesmo que eu insisti, porque realmente acontece. Eu fiz um só de 7 dias e senti uma pequena dificuldade. Imagina quem faz uma de 40 dias. Porque a gente, né, no círculo higienista, a gente tem a tese de que a gente é a favor das lavativas, né, que são os enemas que você enfia lá na mangueirinha, e os naturalistas, né, os terapeutas naturopatas, mais da minha corrente de profissão, eles têm muito essa de defender, que nem na medicina indiana, e nós abominamos isso, porque a gente não vê isso na natureza. A gente vê, por exemplo, o próprio Shelton lá falava, o T.C. Fry, que os ursos, quando eles hibernam, o que me motivou a continuar é que os ursos, quando eles hibernam, eles não fazem enema, e quando eles vão defecar, parece que fica uma placa assim, cobrindo o reto, e eles têm uma dificuldade para poder defecar mesmo. Aí eu fiquei pensando assim, falei, pô, meu Deus, eu limpei meu corpo todo, não é possível que agora no último momento eu vou ter dificuldade. E eu realmente tive muita dificuldade, eu tentei 1 ou 2 vezes, não consegui, e depois com muita calma, com muita paciência, eu falei, meu Deus, não é possível, eu fiz tudo certinho, não vai dar certo isso. Quantos meses de dificuldade? Quantas semanas de dificuldade? Perfeito, Ana, perfeito. Quantos dias de dificuldade? Perfeito. 1, 2, 3, 4. E se você não se alimentar direito, essa dificuldade perdura durante muito tempo, porque eu tive problemas de prisão de ventre. Então, Thaís, então calma. Não. Pega a cadeira, bota aqui. Não. Eu hoje sou cameraman. Mas eu estou interferindo, eu imaginei que você... Ela sofreu de hemorroidas, é isso que ela quer dizer. Nossa Senhora, muito pior você depois, eu não fiz, né? Mas fazer uma operação de hemorroida, ou você, eu por exemplo trabalhava como advogada, né? Então tinha que botar salto alto, blazer, não sei o quê, e caminhar. Imagina a gente caminhando assim, a parte já cômica que é por trás das câmeras, né? Gente, aí você demorou 1, 2, 3 dias, 4 dias, sei lá,
Mas em compensação, depois que você se voltou à sua alimentação, o que aconteceu? Conta pra gente. Aí eu vou contar. O que eu fiz, gente? Eu falei assim, não, eu não vou fazer do Enem, mano. Não vou fazer do Enem. Mas o que eu fiz? Eu tinha lá um gel, um óleo de coco. Meu Deus, eu queria Tem que falar, é isso aí. Muito bem, Léo. É isso aí. Tem que falar porque todo mundo vai passar por isso. As pessoas passam por isso e aí ficam assim, ai, é só comigo. Ele não falou disso porque ele não teve. Não, todo mundo tem, todo mundo tem. Aí o que acontece? Eu usei a engenhosidade humana, né, pra poder, aí eu coloquei um pouquinho de gel assim, né, pra poder, porque o problema tava na saída mesmo. Ele tava vindo todo direitinho, na saída ele tava travando, ao ponto de voltar. Aí eu falei, não, a inteligência do organismo quer me ajudar. Aí foi 2 dias, aí no segundo, terceiro dia, eu tentei, aí saiu um pedaço. Aí tá, depois eu tentei de novo, saiu outro pedaço. E quando eu analisei, tem que analisar, né? As fezes eram placas grossas, de parece coisas que estavam aqui dentro, grossas mesmo. E essas placas grossas ficaram saindo assim por uns 4 dias, quase uma semana. Mas depois que eu fiz a primeira vez, doeu as segundas vezes, mas já tinha saído a primeira, então foi mais tranquilo. Aí depois da primeira semana, perfeito. Já tinha saído aquela coisa grossa toda. E as fezes saíram bem formadas, bem shapeadas, sem fedor nenhum, porque eu fiquei só nas frutas no início, né, no período de recuperação, e ficou tudo bem, graças a Deus. Nossa, que vergonha, meu Deus. Mãe, desculpa. Não, meu filho, você fez o que você fez, você deu a possibilidade de uma pessoa que se interessar por fazer o jejum não ter o susto e o desespero na hora final. No próximo podcast eu vou botar 3 cadeiras aqui, vou aumentar a sala para dona Thaís entrar no podcast, porque tá um podcast bem familiar, né? Tá bem familiar, porque tem alguém atrás das câmeras dando suas opiniões. Tá, vai ser o podcast mais figura que vocês já viram, mas a dona Thaís vai entrar ainda nos vídeos aqui. A gente vai fazer um podcast debatendo. Foi um sedativo que ele falou, entendeu? E é muito importante. Depois você passa um creminho, gente. Alivia geral e vida que segue. É isso aí. E o creminho foi fundamental. Fundamental. Acabou. É isso aí. Eu não vou contar a minha história exatamente do último jejum, mas exatamente no jejum que eu fiz pro documentário, foi a única vez que eu tive também um pouco de retenção de fezes depois. Sempre, sim, a primeira defecada depois do jejum, para mim, todos os jejuns que eu fiz, incomodava um pouquinho, assim, mas era um pouquinho. Nesse realmente tive uma prisão, assim, né? Mas você já solucionou? Solucionei o problema. Já solucionou. Foi o único, mas todos os meus outros jejuns eu nunca tive, não. Só um pouquinho de dor, assim, a primeira vez você faz um pouquinho, aí passa um pouco dolorido, mas vai, né? E depois vai super de boa. Mas é só esse jejum com o Pedro, que é o jejum do documentário mesmo, que a gente fez juntos aqui, eu tive. Mas então, o que você, valeu a pena jejuar 40 dias à base de água? Você sente uma diferença agora? Pode ter certeza que sim, eu sou outra pessoa. Literalmente eu sou outra pessoa, em todos os níveis. Valeu a pena. Eu precisava me desafiar dessa forma aí. Era um jejum que eu queria fazer para mim. E como eu falo aqui, né, como até muitos autores recomendam, o jejum é uma coisa muito pessoal. É bom você não se isolar, é bom você não falar para ninguém, que é um momento de introspecção. O jejum ele tem um propósito, como eu sempre falo para as pessoas. Né? Eu vou falar, tem muita gente aí quebrando jejum em fast food, né, lojas de fast food. Tem muita gente quebrando jejum aí, como eu mesmo já fiz isso em churrascaria. Cara, no churrascaria, né? Você fazer. Eu não tinha conhecimento apurado daquilo, né, gente? Por isso que eu falo, tem que antes de ser frugívoro, né? Muito antes. Então o jejum ele tem um propósito. Você tem que estar imbuído realmente em fazer uma mudança. Você vai estar passando por uma restrição, é meio que uma cirurgia da natureza. É como se você estivesse sendo operado, vamos falar, você vai operar uma vesícula, sei lá. Aquilo ali vai te fazer refletir para você mudar hábitos daqui para frente. Então, o jejum é literalmente uma cirurgia sobre a natureza. Então, se você se propõe a fazer isso, você tem que estar disposto a realmente mudar todo o seu estilo de vida. Porque se você ficar usando isso de uma forma temerária, você vai estar meio que violando a lei da causa e efeito. E você vai estar se colocando aí no estado de vulnerabilidade grande
né, você limpa o seu organismo, depois você intoxica ele de novo, você pode vir a ter aí uma morte súbita. Então, essa questão do jejum é uma coisa muito séria. Valeu muito a pena para mim, eu sabia do que eu estava fazendo, eu sabia que realmente eu precisava mudar algumas coisas na minha vida, em todos os sentidos. Eu sabia que eu deveria me firmar mais agora que eu me predispus a divulgar essa mensagem também, né, no sentido de dar o exemplo, né, porque é importante dar o exemplo, não é só você divulgar, né. Então eu precisava me firmar e eu não me arrependo, né, farei de novo, né, mas não sei se farei mais, assim, acho que já deu, assim, meu corpo já falou, não, esse aí, parece que quando eu terminei falou assim, não, agora tranquilo, segue tua vida, Tá novo. não peque mais e segue firme aí, garoto. É isso, não me arrependo, foi ótimo e Mas eu me sinto hoje outra pessoa. Você acha que está se sentindo funcionando melhor, então, né? Com certeza, a nível cognitivo, a nível físico mesmo, né, que a gente está se recuperando agora, mas eu estou vendo que está muito bem o negócio, assim, por dentro, a recuperação está sendo mais rápida do que eu pensei. Por exemplo, eu só esperava fazer exercício 7 dias depois, em 3 dias eu já estava dando corridinha, já estava mais ativo, porque esse processo de recuperação também é muito complicado, né? Eu quase tive um problema no de 25 dias, né? Porque eu fui querer fazer além do que eu podia. Mas nesse eu senti assim, que realmente meu corpo estava pedindo, não vai se movimentar, vai fazer algumas coisas. Né? É aquilo, como você falou, tem coisas que não tem muita ciência e que a gente não sabe ainda. Né? O higienismo ele não vem aqui dizer para você que sabe tudo. Ele vem dizer para você que ele tem princípios a serem seguidos. Ele vem dizer para você que a gente é ignorante e tem muita coisa no universo que a gente não sabe. Mas os princípios estão ali, as bases estão ali. E é diferente do que a gente vê no convencional. Você, por exemplo, pega uma revista médico-científica hoje, daqui a 5 anos eles vão estar falando outra coisa. Por exemplo, o ovo já foi saudável, aí agora o ovo não é mais saudável. Aí do nada o problema era a carga glicêmica e depois o índice glicêmico. Você vai ver lá 200 anos, os higienistas falavam, tudo bem, hoje em dia a gente tem um mundo que funciona de uma maneira diferente. Mas coisas básicas que eles falavam lá atrás, hoje em dia mantém a mesma coisa. Ainda que aqueles caras, muitos deles não deram exemplo, morreram cedo, acontece. Porque quem fala é o homem, mas o princípio está ali. Não tem lá a lei da gravidade? Ela vai estar ali. Quem viola é o homem. Então é isso. Mas você escuta isso, você escuta aquilo, mas você não escuta o principal, o teu corpo. Morrer aos 84 anos, como o Shelton morreu, não é cedo também, não, né? Não. E, obviamente, sim, a gente comete erros, né? O Shelton, por exemplo, ele achava que nozes eram essenciais para proteína, eles não sabiam que tinha proteína já nas frutas, né? Não que seja para excluir nozes, mas que tem uma quantidade considerável de proteína nas frutas quando a gente come em quantidade suficiente em termos de calorias. O Shelton, eles recomendavam uma dieta crudívora, mas eles não seguiam a dieta crudívora. Eles acreditavam que o veganismo não precisava de suplementação de B12, por exemplo, né? Cronobiologia também, né? Não, eles já falavam de cronobiologia. Mas acho que eles não respeitavam, né? Aí não sei, isso eu não vi nenhum dado sobre eles respeitando ou não. Pelas palestras, o Shelton fala às vezes que eles estavam palestrando tarde, mas ele critica isso, né? Tipo, ele mesmo zoa isso na palestra. Mas eles já falavam sobre crononutrição, que hoje em dia, nem tinha nome, né? Eles falavam para comer com os horários do sol, e hoje em dia a gente tem o termo crononutrição, né? Que a gente sabe que comer depois das 6 horas da noite é prejudicial à saúde. Então eu concordo plenamente com o que você falou. Os conceitos higienistas, eles não mudam. A gente adequa uma coisinha ou outra, por exemplo. Eu, até o 12º ano, eu achei que realmente dieta vegana era tranquilo de seguir sem uma suplementação de B12 ou um mínimo consumo de proteína animal. E não é. Né? A gente vê que existem alguns pequenos percalços no caminho, mas a visão, né, é praticamente certa. Só existe uma correção ali de 1, 2, 3% que a gente pode, né? Então, o que você acha que foi de diferente que você conseguiu fazer tudo isso, né? Mudar para o fujorismo, fazer um jejum de 25 dias, depois de 40 dias. O que foi diferente das pessoas usuais, que muita gente fala, muito difícil, não sei o quê, as pessoas acham que eu estou mentindo, né? Tem gente que acha que... O que foi diferente para você? O que eu vejo é que as pessoas, eu era muito radical nessa perspectiva, mas a gente, eu entendo, né, como ser humano, né, como terapeuta também, que a gente tem uma necessidade muito grande de se firmar nos nossos valores, no que a gente aprendeu, né, nas bases do nosso aprendizado, porque por mais que a gente queira mudança, no fundo a gente se sente desconfortável de sair da zona de conforto.
Então você vê que as pessoas acreditam nas informações que são jogadas aí na mídia convencional, as pessoas acreditam piamente no que vem nas próprias escolas e nas academias, né, que a gente até fala que, infelizmente, né, instituições que poderiam agregar muito valor na vida das pessoas, infelizmente estão com as grades horárias, com o currículo desatualizado, e as pessoas se sentem muito desconfortáveis de sair, né, da sua zona de conforto, e realmente precisa dar um passo de querer se enfrentar, não no sentido de sair fazendo as coisas que não é maluco, mas de querer abrir um pouco a mente. Abrir um pouco a mente que o mundo, existem coisas que a gente não é capaz de entender ainda, existem outras vertentes de conhecimento. Então a gente não pode ficar enclausurado ali numa gaiola, a gente tem que abrir a nossa mente. Isso é uma coisa que acho que é de cada um, né? Cada um tem um momento de despertar. E eu acho que eu despertei para isso, despertei de que a realidade que eu vivo não é 100% o que me contaram, então eu deveria questionar. Como na própria escola me falaram que eu tenho que ser questionador. Eu não posso simplesmente receber informação de maneira passiva, engolir e ser um reprodutor. O conhecimento ele é proativo. Você recebe, você dá e você processa. Não há uma hierarquia em quem ensina e quem é ensinado. Há uma troca ali. O cara que está te ensinando, ele só está simplesmente ali fazendo, né, o jogo ali para poder reproduzir para você. E você mesmo construir a sua mente, o seu caráter e as suas convicções, as suas ideias. Então eu acho que eu despertei para isso aí. Talvez já lá no ano de 2012, já há muito tempo, isso num viés mais político e ideológico, e as coisas foram se reverberando em todos os planos. Quando chegou ali no ano de 2018, eu senti que era hora de eu tratar da minha saúde, de eu olhar para essa parte aí da minha saúde melhor e questionar essas coisas, e foi muito interessante. Qual é a tua idade? Eu vou fazer 35, tenho 34 anos. É novo. Aí eu comecei a me questionar sobre as coisas, e fui me experimentando, e eu acho que assim, as pessoas têm que... Nossa apresentadora, dona Thaís, ela não aparece nas câmeras, mas é apresentadora. Não, Continua. Eu não sei se no início ele disse a idade dele, né? As pessoas, elas precisam abrir a mente, elas precisam abrir um pouquinho a mente para dar oportunidade para as outras informações, porque vai acontecer, como já tem acontecido, gente, que vai vir informações até para a própria mídia convencional aí que nos manipula, que vocês vão ficar de cabelo em pé, porque realmente vai tirar das zonas de conforto. Por exemplo, agora você não está vendo aí que cada vez mais uma dieta baseada em plantas, né? Tem aquele documentário lá, o What Health, tem um documentário de dieta de gladiadores, aquilo ali já choca as pessoas, porque é uma coisa diferente vindo da mídia convencional. Então, gente, a gente tem que estar com a mente aberta para o nosso mundo não cair, porque quando vem informação impactante, muita gente vai reagir de maneira diferente. Uns vão ser agressivos, outros vão ficar surtados. Então mantém a mente aberta. Já aconteceu isso comigo, né? Eu descobri algumas coisas, eu fiquei meio surtado, né? Tive uma crise, mas é normal. A gente tem a necessidade de dar sentido à nossa existência e se firmar nas nossas convicções. Então mantenha a mente aberta aí. E eu acho que se teve um diferencial com relação às pessoas, não que seja melhor ou pior, é que eu escolhi o caminho de abrir minha mente e receber novas informações e testar comigo. Uma coisa importante é que você, como o Eduardo sempre fala, procura ler, procura se instruir, procura conhecer sobre o assunto. Antes de criticar, antes de questionar e testar também. Testar, né? E isso é muito importante. Pelo que eu estou observando, pelo pouco que eu conheci aqui de você, você estuda. Quer dizer, então, no que você não pega só uma informação da mídia, daqui ou dali, você vai procurar ver se aquilo procede, se não procede, testa um pouquinho. Joga no filtro, faça um quebra-cabeça ali. Isso aí, joga no processador. A Adriana tá viajando, nossa cameraman e editora. Adriana, Aí eu chamei a dona Thaís para ajudar, pelo menos enquadrar, né? Aí ela não veio tão arrumada para aparecer, por isso que ela não tá querendo aparecer, mas ao mesmo tempo ela quer interagir, ela quer tá por trás, na frente das câmeras. Não, é porque assim, às vezes eu estou com algumas perguntas, algumas colocações que uma pessoa de fora, que vocês dois são da área, vocês estão entrosados nesse assunto todo, a pessoa teria, entendeu? É uma colocação, pelo que eu pude observar. Ele é um estudioso, né? E um indivíduo estudioso tende a concluir as coisas mais facilmente.
E o que você acha? Você perdeu massa magra, você está conseguindo fazer atividade física, você está conseguindo fazer uma barra, porque na cabeça das pessoas 40 dias sem comer vai catabolizar todos os músculos, você não vai conseguir levantar peso nenhuma vez, não, né? Negativo. Se você for ver aí nas minhas fotos aí, você vai ver que por mais que eu esteja magrinho, o desenho aqui dos músculos ainda estava, porque eu estava num programa de exercício antes de entrar em jejum. Então o desenho da musculatura, ele ainda estava. É uma coisa que é interessante, tem muita gente que acha que é muito forte, mas não é. Às vezes a gente acha que tem muita massa muscular, mas não é. E quando a gente estuda mais sobre o jejum, a gente vai descobrir que o músculo, ele só entra para ser consumido pelo seu corpo lá na fase de inanição. Antes o seu corpo vai pegar glicogênio, antes o seu corpo vai pegar a acetose, vai fazer autofagia, comer estruturas estranhas, se renovar, depois que ele vai pegar a massa muscular, que é quando, né, segundo o Eduardo fala mesmo, quando você entra no estado de inanição. Aí sim ele vai começar a consumir os músculos, ele vai começar a consumir os órgãos, do menos importante para o mais importante, e sempre preservando até o último suspiro, como é que é a inteligência corporal, a mente e o coração. Então eu não... Eu não perdi a massa muscular, eu perdi água, perdi muco e gordura, né? Porque quando a gordura sai, realmente, você vê que... E eu, durante o jejum, não recomendo, por favor, não façam isso, tá? Durante o jejum eu fiz barra, tá? Durante o jejum, foi no 20º dia, eu tava meio entediado, eu falei, poxa, eu vou na praça. Aí eu ia na praça, sempre com a garrafinha de água, porque dá muita sede, necessidade de se hidratar, é importante se hidratar, tá, pessoal? Aí eu fui na praça lá, eu falei, vou puxar mais barra, vou tentar. E eu consegui. Aí eu consegui 2 dias ficar puxando uma barra ali. E logo quando eu terminei, eu também já consegui fazer já exercício devagar, claro, com calma. Fiz barra, fiz exercício normal e fiz o tal do TAF, né? Que o pessoal ficou me sacaneando, né? O TAF é o teste que é feito pelos militares ali, que você tem que correr 12 minutos em 2,4 km em 12 minutos. E eu fiz 14, né? Aí o pessoal ficou me sacaneando que eu não consegui bater o TAF lá. Mas assim, eu corri. TAF em quantos dias pós-jejum? Foi no 13º dia pós-jejum. Que é uma coisa que reprova a maioria dos candidatos. Só que tipo assim, eu corri na serra. 40 dias em jejum, 13 dias só comendo e você já praticamente fez o... Você gravou? Gravei. Tem um vídeo meu aí nas redes sociais, no TikTok. Então depois inclui aí no podcast. Aí, porque no dia anterior eu tinha corrido 30 km. Faz o seguinte, levanta a tua blusinha, porque depois a foto que ela vai inserir, a pessoa pode dizer que foi uma foto tirada Não, mas dá pra ver que a rosto dele tá bem fino. Não, Mostra levanta a lá, blusinha pode aí, não tem mostrar. problema não, é só a blusinha. Ô mãe, não fica triste não. Só pra o pessoal ver, entendeu? Olha lá, Tá tá? bem fino. Tá bem fininho, viu? Não, é que depois você inclui uma foto depois, a pessoa pode dizer, isso aí é insert de pessoal que sabe trabalhar bem com vídeo, né? Assim não, é ao vivo e a cores. Beleza. Tá, e durante o jejum, então, você só bebia muita água, descansava e lia? Basicamente isso aí. E ficava meditando, né? Pensando na vida. Basicamente era isso. E lia muito sobre o higienismo? Lia muito sobre higienismo. Também meus próprios trabalhos também ali. Mas eu li muito sobre higienismo. Li muita coisa ali. Muito. Tá. E quando você foi quebrar, o que você comeu? O quanto você comeu? Como que você quebrou o jejum? Porque eu acho que é uma dúvida da maioria das pessoas. Isso é muito importante, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer jejum, eu quebrava com suco verde, né? Seguindo lá a escola produtiva, né? Quebrava com suco verde, com um monte de coisa, mas depois eu vim entender que os carboidratos simples é o nosso maior combustível, que a célula anseia por eles. Né? E eu fiquei assim, como eu já tinha uma experiência, eu vi que eu estava rodando a base de cetose, eu fiquei muito preocupado de repente até botar o glicogênio e meu corpo sentir um impacto. Porque eu fiquei com a cabeça, né, que tem uma escola aí que diz que você pode viver de luz, aí teu corpo começa a adaptar com luz, uma coisa muito, enfim, manter a mente aberta. Eu não concordo, mas enfim. Mas eu fiquei preocupado com isso, fiquei meio encucado com isso, falei, pô, cara, eu tenho que ir devagar. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei do documentário dele, eu vi que ele quebrou com melancia. Eu falei, pô, mas que melancia pode pesar. Tá bom, vou comprar uma melancia, uma melancia inteira. Eu botei lá, melancia, e falei, então eu vou comprar só frutas líquidas. Aí comprei melão da estação, né, mais possível. Aí comprei uvas, deixei na geladeira, que era a alimentação que eu comia na semana. E comprei 3 águas de coco. Falei, vai ser água de coco. Porque aí eu vou estar introduzindo no meu organismo ao glicogênio, mas de uma forma mais leve. Aí até lá que eu fiz o documentário e tal, eu fui, aí quebrei com a água de coco.
e fui O que bebendo. é o glicogênio? Expliquei pro pessoal, que a pessoa, um leigo... Na verdade é glicose, né? Glicogênio é a forma de estocar com o carboidrato complexo e depois ele é transformado em glicose para ser aproveitado. Só pra pessoa ter uma noção do que vocês estão Exatamente. Glicose é o açúcar mais simples que tem, né? Que vai ter glicose e frutose, são monossacarídeos nas frutas e vegetais, etc. E aí quando a gente come, quando o corpo já está abastecido dessa glicose, ele vai transformar, através de um processo, em amido animal, que a gente chama de glicogênio. Ou seja, é um açúcar complexo que vai para os músculos e para o fígado para ir sendo lentamente quebrado à medida que a gente precisa de açúcar. Porque senão você ia sentir fome a cada minuto, a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Para você não sentir fome constantemente, ele armazena esse açúcar e vai lentamente usando ele, mas é um estoque muito limitado comparado à gordura. Glicogênio a gente armazena por 1 dia e meio. Gordura a gente armazena para pelo menos 40 dias, como o Daniel aqui já mostrou. Então seria amido animal, que aí entra em todo o metabolismo de quebrar depois em glicogênio para transformar em açúcar simples de novo, para entrar no ciclo de Krebs, gerar ATP, e aí entra em bioquímica, a gente não vai entrar. Então você quebrou com água de coco? Quebrei com água de coco, aí fui tomando bem devagarinho, tomei. Aí eu até vi que o corpo estava aceitando. Aí tomei uma inteira e falei, vou tomar mais uma. Aí tomei mais uma. Aí botei já outra na geladeira, porque, sei lá, eu não queria nada congelado, mas também uma coisa um pouquinho mais fresquinha, porque eu senti que eu estava meio quente por dentro. Aí depois tomei uma mais geladinha e tomei 3 águas de coco. Aí depois fui meio que descansar. Parece que tipo, foi pra... Aí no mesmo dia eu já fiquei bem e eu consegui comer um pouco de melancia e consegui tomar um caldo de cana. Só que o caldo de cana o caldo de cana já desceu um pouco estranho, assim, mais pesado, né? Já desceu um pouquinho mais pesado, mas ficou bem, assim, eu tomei só um copinho, só um pouquinho, porque eu sei que é uma bebida pesada, eu tomei só um pouquinho e comi a melancia. E no segundo dia que começou o drama lá de o negócio começou a funcionar, já contei essa história, não vou repetir mais. Então você foi cada vez mais aumentando a quantidade de frutas, mas comendo bem pouco assim, né, no início, né? Fui, mas eu me surpreendi que já no terceiro dia meu corpo já estava pedindo reponho. Parece que ele estava pedindo que eu repuo. Eu comi o melão inteiro de manhã, eu comi o melão inteiro da tarde. Eu falei, que isso? Eu tô só com 59 quilos, tô comendo isso tudo. Parece que o corpo está realmente pedindo, coloca no lugar tudo que você precisa. E vegetal, Eu já comi 24 bananas, eu acho que, sei lá, uma semana e meia, 2 semanas depois de quebrar um jejum. Eu tinha corrido bastante, né? Feito bastante atividade física, eu comi 24 bananas numa refeição. O vegetal eu vou... Macaquinho. Vegetal eu vou começar a começar hoje, né? Ah, é? Porque eu sei que não é muito recomendado isso, né? Você tem que comer vegetais, só comer fruta não é uma coisa muito legal, tá, pessoal? Mas sei lá, eu entendi que meu corpo, escutei meu corpo, que eu precisava ficar um tempo nas frutas, sabe? Talvez eu tenha exagerado um pouquinho, mas aí a gente já vai voltar a consumir também as fibras que estão no vegetal, que é importante, e muitos minerais também. Aí hoje a gente já deve voltar a consumir nossos vegetais aí, folhosos, devagarinho, sem muita gordura. Já consumimos no almoço uma vitamina de banana, água de coco e couve. Couve. Foi com água normal e tâmara, na verdade. Então já quebrei o jejum de vegetais. Oba! Mas isso é uma coisa importante e eu não concordo também. A gente tem que ter vegetal, ainda mais depois do jejum. Parece que eu sempre sinto uma vontade maior dos vegetais, talvez por mecanismos de reconstrução, né? Por causa da proteína, gordura, minerais, não sei exatamente, mas eu sinto que eles se tornam até mais importantes depois do jejum, né? Uma maior proporção deles para quantidade de fruta, na minha humilde opinião. A gente não tem dado clínico sobre o assunto, né? Bom, então a gente já está batendo aí, né, 1h30 de conversa, né? Dani, e aí o que você teve de insight depois disso tudo? O que você quer então agora, realmente você estava falando lá que você quer divulgar essa mensagem para as massas, né? Sim. Está querendo até trocar de trabalho. Devagar. Mas realmente eu percebi que a gente não a gente está, né? Hoje eu estou trabalhando de uma forma, amanhã eu posso estar outra coisa. O insight que eu tive é que a gente está. Tem momentos e momentos. Hoje em dia, sei lá, estou advogado, amanhã eu posso estar outra coisa. Eu estou aposentado. Posso estar aposentado depois Curtindo a praia de Saquarema. Mas o meu momento, o insight que eu tive é de divulgar essa mensagem
para o maior número de pessoas possível. E eu tenho quase toda a convicção de que o Brasil é o terreno mais fértil para você disseminar essa mensagem, porque lá nos Estados Unidos, por mais que o conhecimento venha de lá, mais genuíno, você vê que a indústria lá é muito forte, né? O capitalismo lá é muito forte, então lá há uma guerra muito grande com a própria indústria. E aqui eu acho que o Brasil ele tem um terreno muito fértil para você disseminar essa mensagem, porque é uma mensagem simples, não é uma coisa dogmática, científica, pesada. Você pode ensinar para uma criança o gênero. Olha só, você tem que respeitar as leis tal, e você vai ter saúde. Você explica isso para uma criança. Então eu acho que eu entendi que hoje é o momento da gente espalhar essa mensagem aí para o melhor número de pessoas possível. Para isso a gente tem que ter um preparo, né? E eu acho que eu estou me preparando bem através de boas referências, como o próprio Dr. Eduardo Coraça, que é um dos meus mentores, o trabalho dos autores higienistas ali, e a gente cria pontes, não guerras, né? Nós higienistas estamos aqui para criar pontes. Tem pessoa que é crudívora e pensa de uma forma diferente, tem pessoa que é vegana, mas a gente tem que criar pontes, porque a saúde do povo está muito prejudicada, as pessoas estão sofrendo, estão morrendo a cada dia. Se a gente viu os dados estatísticos, as doenças crônicas, câncer, diabetes, doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa criar pontes. Então, nós estamos aqui para criar pontes com quem está imbuído por um estilo de vida mais natural. A gente tem nossos princípios a seguir, mas eu acho que hoje eu me sinto mais pronto, né? Mas eu vou dizer que eu estou pronto. Antes eu estava preparado, agora eu estou pronto para poder difundir essa mensagem aí, porque, acima de tudo, eu estou apto a dar o exemplo e fazer o que eu divulgo, como você faz. O ser humano é um bicho estranho, né? Convenhamos. Porque, no final das contas, existe a associação da carne nos Estados Unidos, ou seja, os produtores de carne se juntam para criar uma associação para ajudar eles a produzir, né? O ser humano não, o ser humano naturalista é um bicho mais estranho ainda do que o ser humano usual, só para não cair o microfone. Por quê? Porque nós, do mundo naturalista, até mesmo no mundo vegano, você vê os veganos abolicionistas e os bem-estaristas. Aí é uma guerra entre os veganos que falam não pode ter carne nunca e os veganos que falam, olha, vamos fazer uma segunda sem carne para ajudar as pessoas a fazerem a transição. Aí fica uma guerra eterna e ao invés de se ajudarem, porque tem 1000 similaridades e uma diferença, eles começam uma briga. E é a mesma coisa, parece, no mundo naturalista, né? Um monte de gente segue meu canal, mudou a vida pelo meu canal e vem falar que eu sou capitalista, que eu sou isso, que eu sou interesseiro, que eu não sou... Vem me xingar, mas tá lá assistindo o canal. Aí você fala tipo assim, mas cara, a gente pensa quase da mesma forma. E mesmo que pense uma diferença ou outra, eu não paro no canal paleo, low carb e xingo, olha o que você está fazendo, influenciando as pessoas para comer quantidade enorme de carne, não sei o que, não. Você tem o seu trabalho, você está no seu espaço, ou seja, o seu canal, o seu Instagram é o seu espaço. Então, para que eu vou entrar lá se eu discordo daquilo? Eu vou entrar lá para ver se eu aprendo alguma coisa. Ou até se eu discordo de algo, mas eu não vou dar meu comentário porque não me remete. Eu não vou ganhar nada dando comentário, só vou prejudicar eu e a pessoa, de perder os tempos de ambos, né? E às vezes causar um estresse. Então, assim, eu acho que o movimento naturalista deveria aprender com a sua fala, né? De, tipo, sim, tem pessoa da alimentação viva aí que está brigando com a gente, né? O mundo da alimentação viva vê eu falando mal de germinado, que eu falava mal antigamente, né? Fermentado, o pessoal fica doido, acha que eu tô falando que é refrigerante. Mas, cara, as empresas de refrigerante estão todas andando lado a lado. Você quer brigar com alguém? Não briga com alguém que divulga crudivorismo se você acredita em crudivorismo. Vai brigar com a indústria alimentícia. Vai brigar com a indústria do agrotóxico. Entende? Perde tempo com algo significativo em ajudar os outros ou brigar com as coisas que realmente têm um problema. Não com um higienista, sabe, que está ficando um pouquinho famosinho ou que está tentando alguma coisa. Com certeza já brigaram muito contigo, até tentaram derrubar seu TikTok, né, etc. Mas então, para que você está ali assistindo? Se o cara está fazendo algo benéfico ao povo, está tentando ajudar da forma dele.
você não concorda, você pode não concordar. A gente acha que está mais do que certo e a gente sabe que isso vai ser o molde do futuro. Mas chama de visionário, chama de maluco, chama do que for, mas você pode não aceitar. Mas aceite que existem diferenças, mas que todo ser humano quer a mesma coisa. Amor, paz, prosperidade, crescimento. E eu acho que realmente as pessoas estão muito doentes, né? E um jejum, e atividade física, e um estilo de vida higienista, e ajudar elas a processar todas as emoções conturbadas e retraídas que elas acabam botando para fora na internet, saem xingando e reclamando, eu não sei o que, e ai meu Deus, sabe? Teve uma médica low carb esses dias no perfil falando: você tá magro, óbvio, deficiência muscular e não sei o que, e esse cara é um louco. Eu nunca entrei num perfil de outro profissional para xingar, não é nem por questões legais. Nem quando eu tava lá embaixo, nem quando eu tava lá embaixo, e nem por questões legais, não, é por uma questão de respeito e amor ao próximo. Eu não preciso disso, eu não preciso minimizar ninguém para me sentir maior. E fico feliz por todos os profissionais que estão por aí. Eu não concordo, tem muito profissional low carb bombado, passa uma imagem errada. Eu, primeiro de tudo, parabenizo, Dani, porque até eu mesmo ainda não consegui fazer um jejum de 40 dias e eu quero. Você é minha próxima meta. E veio da velha majestade. De se botar também, porque infelizmente durante todos esses anos, é como eu estava falando com ele, nunca ninguém realmente botou a cara para estudar o higienismo e falar sobre o higienismo, né? Eu acho que tem a Ana aí falando, né? A nutricionista Ana, mas tirando ela e eu só, sabe, tipo, eu acho que precisa de gente querendo botar a cara mesmo, né? Porque muita gente me segue, adotou isso, vive isso, mas não bota a cara no principal, que é as mídias sociais, que é a forma que a gente consegue alcançar o povo. Imprensa do século XXI. A imprensa do século XXI, a TV do século XXI e por aí vai. Exatamente. Eu quero até seguir uma carreira acadêmica, publicar artigos sobre o assunto, etc. Mas eu estou nas mídias sociais porque impacta mais do que publicar um artigo benéfico sobre crudivorismo. Né? Então, bom, começa se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, dando um like, falando para a dona Thaís se ela tem que vir para frente das câmeras, se ela tem que continuar atrás das câmeras. Tem que vir. Parece que é apresentadora sem ser apresentadora, né? Convenhamos. Eu estou somente no lugar da menina, porque a menina foi dar um pulinho em São Paulo, fui até a Sampa dar um rolê, entendeu? Mas aí eu vim aqui só para ajudar. Ver se está gravando, aí esqueço de olhar, me enturmo com vocês aí, acabo esquecendo do que eu vim fazer. Agora, a câmera parou de gravar e ela não percebeu, ela estava tão... Agora, gente, o importante é o seguinte, o trabalho do Eduardo está começando... Vem pra cá, então, não, vem pra cá, fala rapidinho na frente da câmera. Vem pra cá na frente da câmera, vai. Olá, gente, olha, já vou dar um novo aqui você, por favor. Olha, o trabalho do Eduardo, ele botou a sementinha, aí tá começando a nascer uma folhinha aqui. Olha aqui a folhinha aqui, olha uma folhinha, entendeu? E essa folhinha tem a sorte de ter conhecimento de inglês e aí poder ler livros lá de fora. E outras pessoas que não têm. Eu, por exemplo, how do you do isso? E chega lá. Aí, assim, a gente tem que pegar alguma coisa escrita ou falada por alguém que fale a nossa língua, certo? Então, vamos escutar e não precisa acreditar nem ler o livro do Eduardo, não, entendeu? Joga lá no Google, agora eu jogo tudo no Google. Vai lá no Google, joga lá no Google assuntos relativos a esse assunto. Passa um dia vivendo de fruta e vegetal, vendo o que dá. Chega aqui, julho, janeiro. Julho, janeiro, Chega aí. Passa 5 dias com a gente aqui vivendo de fruta e vegetal e você vê. Tem médicos, nutricionistas vindo aqui, pô, sempre. Saíram 2 médicas agora desse último retiro. Minha própria professora e coordenadora da UERJ já veio aqui também. E eu só não vim pro estado de jejum. A doutora Fernanda, ela tem postado muita coisa, sabe? Dona Thaís divulgando aí, filho. Fernanda, já estou fazendo sua propaganda.
Daniel, me diga uma coisa. Sua mãe ficou mais calma? Sim, depois que ela assistiu o vídeo da senhora lá, do processo do Eduardo, no primeiro jejum, ela ficou mais calma e ela começou a ver o resultado no comportamento do filho dela, da saúde, por fora e por dentro. Graças a Deus ela está mais calma. Você fez uma cirurgia no ombro, né? Fiz, cirurgia da natureza, perfeito. Isso aí. Dona Thais está aprendendo, né? Por 15 anos, mas Não, a gente aprende, meu filho. O exemplo, né? Eu achava que ele era maluco no início e depois eu fiquei batutando. a verdadeira cirurgia, né? Na nossa Aí é tal história, né? A turma assim fica assim, meu Deus, aquela velha, né? 71 anos, não sei o que mais. Cara, levanta aí. Vira de costas pra mim. Vira de costas pra mim. Você é um pouquinho mais alto que o Eduardo. Levanta isso. Mas vamos lá. Levanta o pezinho, vai. Levanta o pezinho, vai. Levantou? Levantei. Dona Thais está literalmente... Olá! Tinha que ter foto disso, cara, meu Deus. Mostra pra sua mãe depois. Vou mostrar. Caramba. Gente, eu não sou crudívora. Eu como muita fruta, muita salada, mas tomo um cafezinho e quebro algumas coisinhas também. Bem, Usa a luz do celular forte de Sim. noite quando eu reclamo que tem que usar filtro Isso de aí. luz azul. ainda fico com ela amarrada no filho. Mas agora aqui, siga o exemplo desses meninos. Entendeu? Não precisa ser 100%. Agora, inclui um pouquinho de alimentação. Oh, é que eu tô olhando pra ele. É muita câmera. mas- Siga o exemplo. Siga o exemplo desses meninos, tá? Inclua um pouquinho de fruta, vegetal, corta aqueles excessos que vocês fazem, tá? E bota. Vocês vão ver só, 71 anos, 42 quilos, eu tô conseguindo fazer isso, sabe por quê? Porque eu segui um pouquinho do exemplo. Exemplo realmente é tudo, né? Com certeza. Exemplo tudo é tudo. Tá Agora, forte. parabéns. Obrigado. Parabéns, beijo. Parabéns pra senhora também. Não, parabéns a vocês, né? Parabéns a vocês. TikTok, mete TikTok nisso. Começa seguindo lá o Dani no TikTok. Eu também tô lá no TikTok, entrei forte. Cadê o teu... Uma das motivações foi ele, na verdade, né? A gente vai botar aqui no vídeo, mas segue lá no TikTok. As tuas siglas. Siga nós dois nas mídias sociais, né? O Dani também tem YouTube, Instagram, etc. E remetendo o Shelton, saúde é produzida por vida saudável. E, para mim, a verdadeira cirurgia é apenas a que a natureza pode fazer. Porque eu botei no novo livro de câncer, mostrando que muita gente não sabe que existe um risco cirúrgico, em média, de até 1% das cirurgias de ocasionar morte. Ou seja, de 1000 cirurgias que são feitas, 10 podem causar fatalidade, em média causam, né? E existem várias outras questões, por exemplo, uma cirurgia cardíaca causa microinfartos, entre outros problemas, ativação, problemas no sistema imune, né? Auxiliar até mesmo o câncer por causa da cirurgia, porque é um estresse, você cortando o corpo com bisturi ali, se injetando com anestesia, aí entra antibiótico depois e anti-inflamatório, por aí vai. Eu não vou entrar nos dados científicos, mas E sim, cirurgia da natureza hoje em dia é visto como coisa de maluco. Como Galileu e Copérnico, quando sugeriram a teoria do heliocentro, era coisa de maluco. Quando Darwin sugeriu a teoria da evolução das espécies, era coisa de maluco. Então, as coisas de malucos na história acabam sendo coisas de visionários, gênios, inteligentes, homens à frente do seu tempo. Então, a gente ainda não tem dado científico, então eu volto a falar novamente, reiterar. O que a gente faz? Nosso corpo, nossas regras, que nem o Dani falou em inglês. Meu corpo, eu faço do jeito que eu quero. Eu, por exemplo, sempre recomendei suplementação de B12 para meus pacientes, mas eu mesmo não suplementei B12 por 12 anos e não me preocupei com B12, porque é meu corpo, minhas regras, mas é diferente do que eu propago, porque eu sou um profissional da área de saúde, eu sou responsável pelo que eu falo, então eu tenho que propagar a coisa que tem dado científico. Então o jejum está começando a cada vez mais ter dado científico, estilo de vida e medicina natural, ou seja, de estilo de vida, tem cada vez mais dado científico, né?
mas eu ainda não posso propagar. Eu mesmo vivi praticamente de fruta e vegetal por 2 anos. Eu não comia nem castanha, praticamente. Tirando um sushi uma vez por mês, era fruta e folha. Era tipo 3 meses de alface, tomate e banana. Coisas assim extremamente radicais, e foi a melhor época da minha vida, que eu mais me senti bem, etc. Mas eu não posso propagar coisas que não estão a nível cientificamente publicadas. Então, sim, a gente ainda vai fazer um podcast mais científico sobre o jejum, mas tem um caso de reversão de linfoma com um jejum de 21 dias publicado pelo True North Health Center, maior clínica de jejum do mundo, no BMG. A clínica fica na Califórnia. No Brasil tem alguma? Não, a gente vai fazer um outro sobre isso, mas sim, é bom você puxar. Bom, legalizado não tem. Legalizado que a gente saiba não tem. Mas bom, pessoal, beijo, abraço, amo vocês. Fica ligado pro próximo podcast, divulga isso para todo mundo, que quanto mais esse podcast chegar a pessoas, vai ajudar mais vidas e vai crescer. A gente vai botar um monte de podcast aqui para vocês. Esse aqui parou. Parou agora, né? Parou nesse pouquinho antes. Tá, bota lá, vai. Já botei de novo. Então, divulga ao máximo esse podcast para chegar a maior parte de pessoas, para alcançar as massas e elas saberem que saúde é produzida por vida saudável, é de graça, mas você precisa ser responsável pelos seus hábitos e pela sua saúde. É de graça, mas você precisa praticar a vida saudável, ou seja, estar disposto a todo dia se exercitar, pegar sol, praticar atividade, dormir cedo, fazer jejum quando necessário, por aí vai. Essa é a nossa opinião ainda, que um dia será a opinião científica predominante, mas até lá é só coisa de maluco. Obrigado, Daniel, pela participação. Obrigado, aqui no Saúde Frugal. Muito obrigado. Alguma última mensagem aí? Por favor. Ele já falou tudo que eu queria falar. Eu vou falar o meu bordão que eu sempre falo aí nas minhas mídias sociais. Mente livre, corpo livre. Forte abraço, pessoal.